Eu vi uma informação sobre o que aconteceu na Alemanha que eu acredito que é uma tendência que vai se espalhar ainda mais pela Europa. Eu vou te passar alguns pontos por que eu acredito que realmente cada vez mais brasileiros vão ganhar ainda mais que pessoas que europeu. Falando de uma maneira assim, por que eu falo que europeu não trabalha? Você vai entender que não é que não trabalha completamente, mas comparado a brasileiro, você vai entender que estão perdendo espaço para indiano, brasileiro, até os próprios árabes nesse vídeo. Vou te falar alguns pontos, inclusive sobre, sabe aquele seguro-desemprego no Brasil? Pois é, isso aí está gerando uma dívida enorme dentro da Europa. Cara, eu peguei aqui para ler essa matéria, aproveitar com esse lindo pôr do sol, a gente vai trocando essa ideia aqui. Na França, olha só, a renda mediana de brasileiros na Alemanha supera a de alemães. O salário mediano recebido por brasileiros empregados em tempo integral foi de 4.565 euros no final de 2023. Indianos lideram um ranking com forte presença em matemática, ciências de computação e naturais e engenharia. Cara, isso aqui, indiano, para você que não conhece, que ainda não saiu do Brasil, não teve muito contato com eles, os caras são bons, mano. Os caras estão liderando dentro de universidades. Pô, dev, programador hoje em dia, o que mais tem indiano, os caras são fortíssimos. Lá do ponto que eu falo, por exemplo, de árabe, que eu vejo muito dentro da Europa, é no ponto de empreender. Você vai em vários países por aí, você vê os novos comércios que estão sendo abertos, até de indianos que abrem as mercearias, né? Você vai ver que tem muito árabe abrindo restaurante hoje em dia. Os caras estão empreendendo num empenho muito grande. Ou seja, empresário gera trabalho, então os árabes vão ganhando o controle junto com os indianos. Essa turma que empreende na Europa vão ganhando o controle do mercado de trabalho para gerar empregos futuramente. Cada vez mais eu tô vendo essa tendência. Não se vê muito hoje em dia, ainda tem, mas não se vê tanto francês abrindo comércio igual você vê árabe abrindo. Pô, você vai em Paris, restaurante brasileiro que eu fui lá era de um árabe. Abriu um restaurante brasileiro aqui perto do Rio Sena, é de outro árabe, entendeu? Então os caras estão empreendendo pra caramba ultimamente. Bom, vamos lá, o que acontece? Vamos entender primeiro por que eu acredito que o brasileiro cada vez mais vai ganhar mais que o europeu. Na Europa, pegando aqui da França, por exemplo, é 35 horas semanais. Então, cara, o cara veio do Brasil, acostumado a fazer 40 horas semanais, 48 horas lá no Brasil, e ganhando um salário super baixo, comparado ao custo de vida do Brasil. Porque o problema do brasileiro, mano, eu vejo que de maneira geral, claro que tem essas exceções, que tem uns caras que ficam chorando, pô, no TikTok, caraca, tô entregando comida aqui no frio, tananã, tananã. Cara, mas isso aí, às vezes, o cara veio de uma família onde que ele nunca precisou trabalhar dentro do Brasil. Então o cara tá trabalhando pela primeira vez na Europa. Então para ele tá sendo todo um choque. Mas pro cara que é acostumado a trabalhar no Brasil, que já trabalhou na jornada 6, escala 6 por 1, o CLTzão mesmo, quando o cara sai do Brasil, chega aqui, e o cara começa a receber uma moeda mais forte, o cara começa a ver que, pô, aqui entre aspas eu trabalho 35 horas, no mínimo eu tenho 1.400 euros no meu bolso, e me dá X poder de compra. Imagina se eu esticar um pouquinho mais, se por fora eu fizer uma entrega no Uber, cara, no Uber Eats, se eu fizer um bico ali e tal. Entende o que eu tô querendo te dizer? O cara começa a ver o dinheiro entrando, o euro batendo a 6 e pouco lá no Brasil. O cara fala, pô, se eu conseguir tanto, eu dou uma entrada num apartamento no Brasil. Então, vários fatores, na minha visão, eu vejo que o brasileiro vai começar a ganhar em outros países também, mais que o próprio europeu. Porque o europeu, ele quer trabalhar o básico o suficiente para ter as férias dele. Cara, eu tava conversando com uma conhecida minha e ela é professora. Inclusive, hoje eu fui mandar mensagem para ela, que eu pensei que ela tava aqui na França, aqui, tá viajando. Então, o que acontece? Eu vejo que, por exemplo, os caras viajam 3, 4 vezes no ano, mano. Não trabalha tanto assim. Enquanto no Brasil o cara tem uma férias ali, vamos colocar dezembro, janeiro. Aqui os caras estão viajando 3, 4, 5 vezes no ano, entendeu? Tem férias de 10, 15 dias, aí para a escola, tananã. Professor é uma das áreas aqui que eu vejo que os caras não trabalham. Falando sério, se você quer ganhar dinheiro na França e não quer trabalhar, porra, vira professor. Tu vai trabalhar 2, 3 meses férias, mais 2, 3 férias.
É incrível. E uma carga horária muito bem reduzida, porque já é 35 horas semanais, pô. Então, o que eu vejo? Junto com isso, tem um outro fator que o jovem europeu hoje em dia também, porque eu fiquei sabendo, um rapaz comentou no meu post dentro do Instagram, que na Alemanha está acontecendo a mesma coisa. O que os caras estão fazendo? O jovem vai lá, trabalha, sei lá, mano, 6 meses em qualquer trabalho e puxa o seguro-desemprego. Na França, isso aí tava quase 2 anos. Não sei se ainda tá 2 anos ou se diminuiu para 1 ano e meio, que é uma grande diferença. Mas, porra, de seguro-desemprego se um cara ficar trabalhando. E era só 6 meses, entendeu? Aí os caras falam assim, pô, mas o cara tem que ir na entrevista, o cara não pode ficar dispensando trabalho. Conversa fiada. Eu te falo porque eu tenho pessoa de perto, francês, que o cara, porra, tá viajando pra um caralho, tem mais de 1 ano e o cara não trabalha, entendeu? Fica recebendo, não é o salário, o valor total do salário, é um pouco menos lá, mas enfim, o cara recebe em casa, entendeu? Então, isso está gerando uma dívida enorme na França. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui qual a dívida na França de ajuda social, só para você entender uma ideia do... Vamos ver se eu encontro essa informação. Vou perguntar no chat GPT que ele vai me dar. Quer ver? Qual o valor atualmente da dívida da França com relação às ajudas sociais? Quanto isso custa para o governo? Quer ver que ele vai me dar uma resposta aqui bem precisa? Se a minha internet funcionar bem, né? Mas o que eu estava continuando enquanto ele está procurando aqui? A dívida pública da França atingiu 3,3 trilhões no final do terceiro trimestre de 2024, representando 113% do PIB do país. Olha que absurdo, cara. É muito gigantesco, entendeu? Essas ajudas sociais, cara, entra tudo aqui. Ajuda de moradia, pô, seguro-desemprego, ajuda para filho, ajuda para... A França tem um dia eu posso fazer um vídeo só pra te contar de ajuda que tem aqui, é uma coisa absurda, mano. O cara que tem documentação na França hoje, literalmente o cara consegue... Enfim, é o que eu tô te falando, não faz sentido o cara trabalhar. Pô, se o cara ganha dinheiro em casa, ganha ajuda de aluguel, tem a ajuda pra coisa de filho, mano, acaba que o cara, ele não trabalha. E existe uma frase que uma garota francesa uma vez me falou, lá em Caen, se escreve Caen, é uma cidade do norte da França, que eu nunca vou esquecer. A gente não se esforça para trabalhar muito, porque quanto mais a gente ganha, mais aumenta o imposto. Então acaba que a diferença que eu vou ganhar, com muito esforço, vai ser mínima, porque a França toma quando você começa a ganhar mais. Eu falei, caralho, velho, faz sentido. Eu comecei a entender por que os caras não se esforçavam para, tipo assim, para trabalhar muito e não ter uma disparidade salarial muito alta. Enfim, e em outros países da Europa em geral também, não lembro de país europeu, tem muita disparidade, por exemplo, porra, de um médico para um pedreiro, entendeu? E muita gente na construção civil, tem muita gente que ganha muito mais que muita gente com diploma na Europa, porque essa área aqui paga muito bem, entendeu? Então, o que eu te falo? Acredito que daqui para frente, cada vez mais, vamos ver, ou tem essa possibilidade, não acredito que seja só uma coisa momentânea, mas pode ser uma nova tendência de vermos brasileiros ganhando mais que europeus. Deixa aí sua opinião nos comentários. Se quiser sair do Brasil, o link da minha bio deve estar no Instagram, deve estar na descrição. Não sei qual plataforma você está vendo isso, mas acessa lá que a gente te ajuda a sair daí, chegar para cá, ganhar mais e se tornar um desses brasileiros que está morando fora hoje, ganhando mais que europeu. Tamo junto, faça acontecer.